Olá, estamos começando mais um programa Painel Político aqui pela Doctum TV. E hoje eu recebo o vice-presidente da Rede Doctum de Ensino, professor Pedro Leitão. Pedro, obrigado aí pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Dário. Para mim é sempre um prazer enorme estar aqui podendo falar um pouco com você. Bom, Pedro, nós estamos num ano eleitoral, já estamos em plena campanha. Caratinga com 6 candidatos a prefeito. Como é que você está enxergando esse quadro aqui na nossa cidade? Ao mesmo tempo, ele distorce um pouco do que parece. Né? Porque quando a gente fala 6 candidatos, parece que a população está participando mais da política. Quando, na verdade, parece que 6 candidatos, a pulverização, na verdade, é a falta de participação e engajamento político da população. Certo. Você tira essa conclusão baseada em quê, Pedro? Olha, eu acho que isso vem, eu acho que de uma percepção geral, vem de sondagens que a gente faz também através de pesquisa, vendo o distanciamento da população em relação ao processo eleitoral. Cada vez mais existe uma descrença e a gente não pode culpar a população por isso. Eu acho que é a culpa de todo um sistema, né, inclusive dos políticos também, da forma de fazer política. E a gente espera que com 6 candidatos, o que apareça, na verdade, para a cidade seja um debate profundo de propostas. Né? Mas a gente tem que esperar a coisa consolidar para realmente tirar conclusões. Você falou aí em sondagens, a Rede Doctum de Ensino busca constantemente medir qual é a percepção da população em relação à política. Vocês têm feito esse trabalho constantemente? É um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há muito tempo e vem aprimorando, na verdade usando, né, a metodologia de pesquisa e fazendo a amostragem correta para que a gente entenda a percepção da população. Não é nem tanto uma pesquisa eleitoral, não. É mais uma sondagem, porque a pesquisa eleitoral você tem que registrar de antemão, mas ela é feita com toda a metodologia que se faz em pesquisas em qualquer centro de pesquisa, em qualquer agência. E os últimos resultados aqui em Caratinga apontam, então, para uma certa desilusão, né, com o processo político. Eu acho assim que isso, na verdade, é uma surpresa, porque a gente está há praticamente 2 meses da eleição. Então, é natural que numa cidade, principalmente no interior, onde que todo mundo se conhece, que isso esteja mais no centro do debate. E a gente vê que a população realmente está distante, inclusive a maioria das pessoas não se posicionando, né, em relação ao que se apresenta no momento. Nós tivemos uma mudança também de configuração da legislação eleitoral que tornou a campanha um pouco mais curta, né? Seria isso também, essa falta de empolgação por causa dessa campanha mais curta? Mais curta, mais regulada, né? Com mais, vamos dizer assim, com mais rigor e austeridade em relação aos gastos. Com menos dinheiro, né? Com menos dinheiro. Pode ser um reflexo, né? Eu acho que é uma soma de fatores que a gente vê e isso realmente tem uma influência. Mas eu acho que o cenário nacional como um todo, o cenário econômico também, ele acaba contribuindo de uma maneira fundamental para essa descrença, na medida que a população todos os dias vê um jornal e vê realmente assim, manchetes que alimentam essa descrença, essa desilusão em relação aos líderes políticos. Eu não estou dizendo com isso que a política não é importante, não estou dizendo com isso também que não existem pessoas bem intencionadas e, inclusive, fazendo o que é melhor para todos. Mas é inegável, né, quando a gente vê um maior escândalo de corrupção no país estoura dessa forma, isso é natural para todos nós, inclusive para a gente mesmo. Né, claro. Pedro, você pesquisou muito, né, na área de ciência da informação, na área de comunicação, conhece bem esse segmento aí. Então, nós vamos ter uma campanha sem muito oba-oba, sem muitas cores, sem músicas, né, sem comícios, sem grandes artifícios de marketing e de comunicação. Mas o eleitor, em sua grande maioria, vai lá, evidentemente, exercer o seu direito de voto. O que você acha que deve pesar esse ano na escolha do eleitor? Olha, eu acho que existe uma tendência muito forte. A grande tendência é que o eleitor está se tornando cada vez mais racional no processo decisório.
porque isso é até uma evolução da democracia mesmo, né? A gente vai escolhendo, vai aprendendo e vai muitas vezes entendendo que essa escolha, ela não é uma escolha de oba-oba ou só sentimental. Embora isso continue acontecendo, tem né? esse componente, né? Mas ele vem diminuindo, né? As pessoas estão entendendo que o voto ele tem uma importância na sua vida, no dia a dia, e é preciso realmente tomar uma decisão, né, adequada, uma decisão que vá realmente trazer benefícios não pessoais, mas benefícios para a cidade, para o coletivo. E nessas pesquisas, nessas sondagens que a Doctum fez, quais são as carências ou as expectativas da população que foram assim identificadas com mais clareza? Eu acho que assim, tem um misto, né, do momento. Eu acho que a população ela pede por desenvolvimento econômico, por mais emprego, por mais condição, por mais oportunidade. Mas aqui na nossa região tem algo que vem afetando diariamente a população, que é a questão da saúde. Uhum. Nós entendemos que essa é uma questão nacional, estadual, de problemas gerais com a saúde, mas eu acho que é importante que nesse debate também isso seja mais aberto à população. Afinal de contas, a saúde é algo que impacta diretamente a vida das pessoas, né? Quando a gente diz problema de saúde, não é um problema geral. É um problema, às vezes, da pessoa que não tem um atendimento e, muitas vezes, situações desesperadoras. Então, eu acredito que, embora, né, a gente não possa culpar A, B ou C, mas eu acho que é importante abrir o debate à população. A população precisa ter informação em relação a isso, até para ajudar, respaldar caminhos nessa direção. Não vai ser soluções fáceis, não tem uma varinha de condão, mas o importante é dizer que a gente entende que tem um desafio pela frente, né? Um problema, um desafio que precisa ser enfrentado. E a gente observa, né, que a grande mal da administração pública hoje, além da corrupção, né, que é evidente, principalmente em âmbito nacional, que a gente tem visto agora com uma frequência maior, tudo muito transparente, muito divulgado, processos judiciais, pessoas presas, pessoas caçadas e tudo mais, mas também a ineficiência, né? A má administração propriamente, a má gestão. E na área da saúde parece que o povo tem percebido isso também, né? A questão parece que não é tanto a falta de dinheiro, né, Pedro? Olha, eu acho que você tocou talvez num ponto central, principalmente numa administração municipal. Eu acredito que uma estrutura municipal de prefeitura, eu não estou dizendo só de Caratinga, estou dizendo, né, esse é normal no interior, é que se exige cada vez mais que essa estrutura seja eficiente. O que é eficiente? É fazer mais com menos, é fazer a coisa certa, é não ter retrabalho, é você não perder prazos em relação a projetos que vão vir recursos, é você gastar os recursos da forma correta, é você ter um processo licitatório que ande de forma eficiente para que as coisas não se atrasem, é ter planejamento, né? É trabalhar com plano diretor, é trabalhar com uma visão além de uma administração de 4 anos. E isso requer, na verdade, um preparo do gestor público, um preparo, uma visão e, principalmente, uma equipe. E isso me preocupa, Davi, porque embora a prefeitura, por exemplo, de Caratinga, que eu pude conviver, tem vários quadros. Você foi secretário, né, municipal de educação. Eu fui secretário municipal de educação na época do João Bosco e fui secretário de desenvolvimento econômico, né, em 2 anos no Marco Antônio. Pois você teve essa experiência, né, concreta lá dentro da administração e, por outro lado, tem uma experiência administrativa no setor privado, né, através da Rede Doctum de ensino. Qual é realmente o grande diferencial, a grande dificuldade da administração pública? Pelo que você percebeu lá em loco. Olha, eu vou falar com muita humildade assim também, Dário, porque na verdade uma gestão pública ela é completamente diferente de uma gestão privada. A gente entende isso, não é fácil, não é simplesmente você tomar as decisões individuais, são decisões coletivas, tem um componente político, mas eu acho que com tudo isso sempre tem espaço para eficiência.
E a gente vê assim, os governos ultimamente que têm sido bem avaliados são governos que têm primado por fazer, ou pelo menos buscar uma gestão eficiente. O que é uma gestão eficiente? É ter um processo decisório claro, é ter diretrizes, é ter critérios para poder você fazer as coisas e não simplesmente numa barganha pessoal, né? Então, eu acredito que tem muito espaço para a gente evoluir. Acredito nisso. A prefeitura tem bons técnicos administrativos, mas muitas vezes também não tem o espaço devido. Eu acho que falta uma transparência para poder dizer o que se quer de cada área, quais são os objetivos e principalmente trabalhar com metas. Eu acho que todos nós trabalhamos com algumas metas. Sim. Né? E a administração pública ela precisa ter algumas metas a se cumprir. Tem que saber, o administrador tem que saber onde quer chegar, né? E como chegar lá. Mas a administração pública tem uma estrutura, muitas vezes, baseada ali nos funcionários de carreira, né? Aquela estrutura que já está estabelecida, e alguns transitórios que funcionam, que ocupam os cargos de confiança, os cargos em comissão, né? E o secretariado. E a gente, o que você pode dizer, Pedro, a respeito dessa estrutura que está colocada? Ou seja, é necessário investir mais em capacitação do quadro permanente da administração ou a participação desses servidores assim, transitórios, temporários, isso pode dar um gás que é suficiente para a administração avançar? Como conciliar essas duas situações? Olha, eu acredito que os dois são importantes, tanto os quadros de confiança quanto os funcionários de carreira. E fazer essa integração ela é fundamental. É lógico que no dia a dia a gente sabe, tem gente que quer contribuir e tem gente que não quer contribuir. Agora, o importante, se você estiver imbuído de objetivos claros e esses objetivos estiverem alinhados com a população, com o que a população deseja, a gente precisa fazer com que todos compreendam que precisa caminhar numa mesma direção. E isso só faz com transparência, com clareza. Né? E com custo político. Com custo político também. Outro dia, eu entrevistando um pré-candidato aqui, ele me disse que vai reduzir secretarias e que vai, né, a coisa vai procurar ter uma administração mais técnica por exemplo, na área de saúde, acabaria aquela influência pessoal, né? Muitas vezes a pessoa consegue um exame porque alguém foi lá e conseguiu passar na frente, conseguiu de alguma maneira beneficiar ali o seu eleitor mais direto. Eu até perguntei para ele o que vai sobrar para o vereador então, porque, né, é realmente uma dificuldade implantar isso, porque tem um custo político que deve levar em conta, né, a necessidade daquelas pessoas que fazem política, né? Isso também, né, repercute na visão que o eleitor tem do papel do vereador. Muitas vezes o eleitor vota em alguém porque acha que esse vai proporcionar um acesso a um exame, a uma consulta, né? É muito complicado. É muito complexo, mas eu acho que a gente precisa resgatar o que é espírito público. Espírito público, muitas vezes, não é você agradar a todo mundo. É você ter um projeto que tenha como fim, né, como finalidade, o bem maior. O conjunto da sociedade, não indivíduos assim isoladamente. E esse entendimento, ele não vai vir a curto prazo. Não adianta achar que, às vezes, você vai tomar medidas e que vai vir aplausos num primeiro momento. Agora, se a população entender que tem um projeto e que esse projeto ele é maior do que as pessoas, ou do que interesses pessoais, eu acho que isso fica mais fácil. Mesmo que esse reconhecimento, até político, venha depois, mais adiante. E mais devagar. Mais devagar. Mas eu acho que todo mundo que quer se candidatar a um cargo eletivo, né, para administrar uma cidade, acho que tem que pensar também qual que é a sua contribuição para a melhoria da cidade. Né? Porque a gente sabe que às vezes é um tijolo. A pessoa não consegue fazer tudo em 4 anos. Então é preciso ter prioridade, né? Prioridade, eu acho que assim, quais são as prioridades? O que nós vamos conseguir avançar nisso? Isso tem que ficar claro para todo mundo. Pedro, e no cenário nacional há também muito hoje essa discussão. Olha, o Estado brasileiro é um Estado obeso, um Estado pesado,
né? E a população tem muita dificuldade de carregar esse Estado nas costas. E quanto mais o Estado ele cresce, ele aumenta a sua influência, aumenta as suas áreas de atuação, abre espaço para a ineficiência e para a corrupção. Como é que o Brasil vai enfrentar esse debate agora no plano nacional e as suas repercussões disso nos planos estadual e municipal? Eu acho que é mais uma vez, né, Dário? Eu acho que assim, a população cobra eficiência. Então, eu acho que o Estado ele precisa ser um Estado eficiente. E eficiência na administração pública não é a busca do lucro como uma iniciativa privada, né, ou simplesmente comercial. Ela é o bem público. Agora, como é que você consegue trazer esse bem público de uma maneira mais rápida e até menos custosa? Isso. Né, com menos desperdício. Porque tudo é mais caro para a administração. Então, eu acho que essa é uma questão central. Vejo que as pessoas que estão no Estado têm que se preparar cada vez mais. E isso está acontecendo, é uma cobrança natural. Eu acho que até o processo de educação do país faz com que isso, né, que as pessoas, na verdade, elas não administram como antes. Né? É importante você empregar técnicas de administração que busquem essa eficiência. Né? Então, assim, eu via muitas vezes coisas muito atrasadas, né? Assim, dentro do processo da administração pública. Coisas, por exemplo, que você pode utilizar o computador, né? A comunicação eletrônica para facilitar, para ser mais rápido. E muitas vezes aquela questão de ofício assinando para levar e pegar comprovante. Né? A gente sabe que tem a questão legal, mas tem espaço para a busca aí de para rapidez, né? Para eficiência. Outro dia eu ouvi um dado, não sei se é verdade, talvez você possa confirmar ou não isso, que no Brasil a administração pública, de um modo geral, aumentou o número de funcionários com a informatização. Em todo lugar do mundo, a informatização diminuiu a quantidade de funcionários. No Brasil, fez explodir a quantidade de funcionários públicos. Que contradição é essa? Por que o Brasil tem tanta dificuldade de se desenvolver nisso? Eu acho que, na verdade, esses anos de vacas gordas que a gente viveu, da economia crescendo, né, com pagamento de impostos gerando, na verdade, um aumento cada vez anual, um aumento maior de arrecadação, de recursos, fez, na verdade, falando num português bem claro, fez o administrador público relaxar. E essa sobra, na verdade, virou uma forma de incorporar mais pessoas, mais cargos, aumento de salário. E hoje, como você não consegue fazer o reverso, você não consegue diminuir a máquina com rapidez, esse é um drama que vive a administração pública, porque quando você recebe menos e ainda tem que pagar uma folha que compromete, às vezes, 60% do orçamento, né, como é que você faz isso acontecer? E essa descentralização cada vez maior, que a gente viu, por exemplo, aqui na nossa região, o fenômeno das emancipações, né? Você acha que isso realmente foi proveitoso para a nossa região? Isso trouxe mais desenvolvimento mesmo? Ou trouxe um aumento de burocracia, de estrutura, né, dos órgãos públicos e a contrapartida em benefício para aquelas populações não teria sido assim tão grande? O que você observa? Eu vejo dois movimentos, né, nessa questão da emancipação. De um lado, positivo, que é o quê? O olhar em relação àquela realidade, para aquelas necessidades. Eu tenho certeza que todos os municípios que se emanciparam começaram a olhar o que aquele lugar realmente precisava, né, e tomar decisões mais rápido. Agora, o lado negativo é que o Brasil não estava preparado para isso. E muitos municípios se emanciparam sem ter o recurso necessário para gerir isso. A saúde é um exemplo, né? Quer dizer, na verdade, você acaba tendo uma regional de saúde que deságua, na verdade, toda a necessidade, sem ter o preparo necessário. Agora, eu vejo no Brasil que a gente precisa realmente descentralizar recursos. Não é possível que, por exemplo, em Caratinga, só para a gente saber que 70% do recurso que a gente paga é administrado por Brasília. E muitas vezes Brasília não enxerga o Brasil. Né? Meu pai costuma dizer isso, fala assim, aqui em Brasília você tem muito dinheiro, mas não consegue enxergar o Brasil. Não consegue ver qual que é realmente a necessidade. Muitas vezes alguns projetos não se encaixam na nossa realidade. E o Brasil é muito grande, né? E o Brasil é enorme. Minas Gerais é um exemplo Minas Gerais é maior do que muitos países da Europa e a gente observa realmente um estado com realidades muito distintas, né?
o que é que precisa para o administrador enxergar essas realidades? A gente está falando aqui de Minas Gerais, mas, por exemplo, Caratinga também, né? É um grande município, né? Tem uma grande extensão territorial. E a gente observa que há lugares, cada um com a sua carência, né? O que você acha que permitiria ao administrador esse melhor conhecimento dessas realidades? A primeira coisa que eu vejo, eu acho que Caratinga ela vem historicamente com uma divisão política que só prejudicou a cidade, né? Quer dizer, quando a gente fala que a gente mora na mesma cidade, em alguns momentos, eu não digo todos, mas em alguns momentos, os políticos, as pessoas precisam se unir através de projetos para a cidade, porque senão não vem, senão a gente não consegue se fazer ouvir. As pessoas não conseguem ouvir o que Caratinga precisa, porque não tem uma união, né, das pessoas, dos expoentes, dos políticos em relação a projetos. E muitas vezes, a gente tem que dizer isso, existe uma vaidade, né, porque fulano está trazendo, então não vai dar certo, ou cicrano que conseguiu, então eu vou boicotar. E isso é péssimo, porque, na verdade, quem sofre somos nós mesmos. É um processo muito cruel e que acaba prejudicando... Os mais pobres. É verdade. Os mais pobres. A gente observa, Pedro, então, essa situação que você disse, dessa desilusão da população com a política. A gente já viu na última eleição presidencial uma abstenção que chegou a quase 30% do conjunto do eleitorado, né? E se você fosse marqueteiro de algum candidato, qual a dica que você daria, sem dinheiro, sem efeitos especiais, sem uma boa estrutura de campanha, para que ele pudesse captar esse eleitor insatisfeito? Quando eu falo assim de dica, eu tomo muito cuidado, porque, na verdade, primeiro a gente tem que elogiar quem se coloca como candidato, sabe? Eu acho que assim, num momento desse, se a pessoa está se colocando, muita coragem. Querendo ou não, é uma doação. É uma doação e a gente sabe que isso precisa ser considerado. Eu respeito muito quem se coloca como candidato, independente do partido. Agora, eu acho, assim, repito, com muita humildade, eu falo que tem algo que a população sempre percebe que vai além do marketing, da propaganda, que é a coerência. Se você está falando o que pratica, se você está comunicando aquilo que é condizente com a sua história, com aquilo que você fez durante a vida, eu acho que isso tem uma força de comunicação que ultrapassa qualquer barreira. Porque as pessoas, como eu disse, cada vez estão mais atentas, estão mais racionais nesse processo decisório, e essa coerência é algo forte. Eu posso até não concordar com você pessoalmente, posso até não ter afinidade, mas se você está falando algo que é coerente com a sua né, atitude, com aquilo que você faz no dia a dia, isso tem uma força. O eleitor leva isso em consideração. Eu acho que percebe, com certeza. Beleza. Pedro, nosso tempo já se esgotou, né? Foi um bate-papo agradável. Espero contar com você aqui durante esse período aí de campanha, de vez em quando, para a gente poder debater o rumo aí desse processo eleitoral que nós vamos observar aí agora em outubro, que é muito importante para a eleição não só de prefeito, mas também dos vereadores, né? Eu queria só ressaltar aqui na Docton TV, né, Dário, a posição da TV de imparcialidade, né? Quer dizer, claro. A TV não apoia nenhum candidato, nenhum partido, e eu acho que no final o que a gente tenta levar para a população é informação, e o que eu espero, na verdade, dessa campanha, desse processo, é que a população participe cada vez mais. Ok. Muito obrigado. Eu conversei aqui com o professor Pedro Leitão, vice-presidente da Rede Docton de Ensino. O programa Painel Político volta em outra oportunidade aqui pela Docton TV.